Abra comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 a 5. Eu quero lhes falar hoje sobre a oração que move o coração de Deus. Diz o texto: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos e soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu li na versão corrigida, mas de vez em quando eu vou recorrer a uns termos que são aplicados na versão Almeida atualizada, sobretudo na questão da intensidade. Aqui no versículo 5 nós lemos que a igreja fazia contínua oração, e outra versão diz oração intensa. A igreja de Jerusalém vivia dias áureos desde a sua fundação, até que começaram a chegar as primeiras lutas, primeiros embates. Havia alguns tipos de confrontos. Primeiro era com os judeus, que não aceitavam que outros judeus se convertessem a Cristo, porque eles achavam que Cristo era um impostor. Jesus não era o Cristo, era só Jesus, mas não o Cristo, não podia ser o Messias. A igreja mais tarde também sofreu embates com hereges, principalmente advindos do gnosticismo, mas a essa altura começam as primeiras perseguições movidas pela política, pelo imperador romano, e isso se estendia agora ao rei Herodes. Pelo império a gente vai ver mais tarde no desenvolver da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, afinal, cobre um período de 30 anos, os 30 primeiros anos da vida da igreja primitiva. Por enquanto não é ainda o império, é apenas o rei Herodes, que prende Tiago e mata-o ao fio da espada. E ele viu que aquilo arrancou muitos aplausos do povo, os judeus gostaram da brincadeira. Ele então, vendo que estava fazendo sucesso com aquilo, coisa de político, ele prende também a Pedro e diz: eu vou deixar passar as festas, porque era no dia que estavam comemorando os pães asmos, que faz parte da comemoração da Páscoa. Passando a Páscoa, eu vou também matar a Pedro, questão de 1 ou 2 dias. Essa era a expectativa do rei. Agora imagine os irmãos, como estavam os irmãos na igreja de Jerusalém, sabendo que Tiago havia sido morto. Que Tiago era esse? O Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, aquele que um dia fez um pedido a Jesus. Ele e o irmão pediram a Jesus que desse uma posição privilegiada para eles no reino, quando o reino fosse implantado, porque até então eles não tinham muita compreensão da fé e entendiam que Jesus iria restabelecer o reino davídico em Israel, e eles teriam um cargo de confiança. Mais tarde pediram para a mãe fazer o mesmo pedido: Senhor, que os meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à esquerda. E Jesus recusou tanto o pedido feito por eles, o Tiago e o João, quanto mais tarde pela mãe, dizendo que eles não sabiam o que pediam. Mas com o passar do tempo eles entenderam que o foco era outro, que a mensagem do reino não era de um reino terreno, e sim de um reino espiritual. Enfim, o irmão morreu velho, na ilha de Patmos, foi o último dos apóstolos a morrer, mas Tiago, ainda jovem, perde a vida de forma trágica, ao fio da espada, por ordem do rei Herodes. Eu quero compartilhar com os irmãos, primeiramente, que a igreja, naquele instante, se juntou para orar, mas não havia um endereço fixo. A igreja ainda não tinha um templo. Isso aconteceu no 4º século, irmãos.
Em 328, com Constantino, a igreja se reunia nas casas, todo espaço disponível para oração, eles entravam, disponibilizavam. Imagine que lá em Roma, eles cultuavam nas catacumbas, uma área, quem está um pouco fora do lado de Roma, quem vai a Roma pode ver lá, é um cemitério subterrâneo, nas catacumbas, até hoje você pode visitar aquela região, os crentes cultuavam lá. Eles começaram cultuando no cenáculo do templo. Cenáculo, sala de cear, cenáculo de cear, de jantar, uma área alta, onde eles se reuniam para comer. Ali a igreja começou, ali foi o dia de Pentecostes, Atos 2. Os irmãos estavam reunidos na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Lá estavam os irmãos reunidos, mas não estavam todos, uma parte da igreja estava lá. E eles estavam orando a Deus. Vamos rever o texto, por favor. O versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era uma situação bastante complicada. Um irmão que era apóstolo já havia morrido, e se Pedro morresse também, o que seria da igreja? Ele era o pastor da igreja. Seria muito complicado para os irmãos viverem sem a presença de Pedro. Era ele quem pregava no dia de Pentecostes, foi ele quem deu esclarecimento ao que se passava quando começaram a ouvir um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, línguas repartidas como que de fogo pousavam sobre a cabeça de cada um, e todos falavam outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, todos foram cheios do Espírito Santo. Foi um mover de Deus que atraiu muita gente que estava do lado de fora, na rua. Havia festa na cidade, festa do Pentecostes, muitos judeus que moravam fora do país estavam presentes, enfim, encheu o cenáculo. Eu não sei como conseguir enfiar tanta gente numa sala que é menor do que essa igreja, bem menor, talvez a metade dela, se era um movimento de rodízio, como é que foi que o sermão de Pedro vazou, eu não sei, mas chegaram a 3.000 pessoas, é o relato bíblico. Foi Pedro quem esclareceu o que estava se passando. Ele disse: o que nós vivemos aqui hoje é nada mais, nada menos do que o cumprimento de uma profecia trazida por Joel, está em Joel 2,31, que ele diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão, ou visões no caso. Foi ele. E no fim da sua fala, que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo mediante a sua pregação. Pedro, portanto, ocupava um cargo de grande importância na igreja, mas se ele morresse, o que seria da igreja? Paulo ainda não tinha surgido no cenário. Paulo ainda, ele tinha surgido na verdade, mas ele não estava lá, ele passou por Jerusalém, ele estava já em Antioquia, e não era ainda um apóstolo, não era aquela personalidade que se tornou, como nós conhecemos, a partir do capítulo 13, não, ainda não. Portanto, a igreja dependia de Pedro. E que fizeram os irmãos? Foram para a oração. É o que nós fazemos quando estamos em dificuldade. Todos nós oramos, uns mais, outros menos. E quando nós sabemos de algum irmão que são aqueles crentes de joelho roxo, né? Ora muito, joelho calejado, a gente corre lá: irmão, me ajuda em oração. E é assim que funciona no meio evangélico. A gente sempre tem guardado num cantinho o telefone daquele irmão ou aquela irmã de oração, né? Todos nós devemos ser crentes de oração, mas aqueles que são de mais oração. A questão não é apenas ser pessoa de oração, a questão também não é apenas orar, porque nós oramos, mas nem sempre nós vemos o resultado que desejaríamos ver naquilo que pedimos. Nem sempre nós vemos o resultado na hora que queríamos que acontecesse. Nem sempre a resposta de Deus é sim.
e até para o nosso próprio bem é não, muitas vezes. A resposta de Deus pode ser sim, pode ser não, pode ser espera, nós sabemos disso, mas há coisas que não podem não ser feitas, há coisas que são imprescindíveis, há situações que não podem ficar sem uma solução. Eu me lembro quando meu netinho caiu, teve um traumatismo craniano, que a minha nora me ligou e nós corremos e nos encontramos no trânsito a caminho do hospital, e a igreja toda se mobilizou, e o Gabriel ficou 5 dias em coma. Quanto nós sofremos, quanto nós oramos, quanto nós nos juntamos. Encontrei uma irmã nos Estados Unidos que me disse: se o seu netinho está bem, eu falei: está bem, nós oramos por ele. Olha, as pessoas ficam em rede social, né? A irmã perguntou dele para mim lá, sabia? Que coisa impressionante, o mundo evangélico se mobilizou, gente de várias igrejas, porque não podia não ser feito. Uma criança, 9 anos de idade, nós todos estávamos ali gemendo, chorando, lutando, esperando, e o Senhor trouxe o nosso menino de volta, graças a Deus. Mas há coisas, irmãos, que não podem ser de outro modo. Há situações que não podem ser postergadas, proteladas, procrastinadas. Tem que ter solução. É assim. Ou então, sei lá. É ruim viver no sei lá, né? Agora vejam. Na minha Bíblia, que é corrigida, diz que eles oravam continuamente. Eu não tive o cuidado de ver no grego, mas eu vi na atualizada, e por distração não vi como é que está no grego esse termo, mas as outras versões aparecem como oração intensa. O que é uma oração intensa? É uma oração com força, uma coisa intensa, é uma coisa forte, parruda, com vontade. É aquela oração que sai de lá de dentro. Deus, não é aquela oração do tipo: Senhor, tem misericórdia, faça se eu quiser, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Você não está convencendo Deus de nada, você não está mostrando o menor interesse. Aliás, por que nós oramos? Não é para tornar Deus ciente do que nós precisamos, não. Deus quer essa interatividade nossa com Ele. Ele quer agir mediante o nosso interesse. Vocês querem ver que coisa curiosa? Uma vez eu falava com um colega, quando eu ainda era aluno na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e esse colega disse: por que vocês pedem pelo batismo com o Espírito Santo? Se Deus quiser, Ele dá. Com todo respeito ao colega, eu disse: não, porque está escrito que é para pedir. Jesus contou a parábola do amigo importuno, e ele disse que um amigo vai à casa de outro para pedir pão emprestado à noite, porque recebeu visita em casa, não tem comida para oferecer, e ele então bate a porta, e a pessoa diz: por favor, meus filhos já estão dormindo, eu já estou na cama, não vou te atender. Mas o que está do lado de fora insiste, bate, a ponto de incomodar, importunar o amigo que tem pão em casa, e ele abre a porta e dá os pães. Aí Jesus dá a interpretação da parábola, ele diz assim: ele pode não ter lhe atendido por ser seu amigo, mas por causa da sua importunação. Porque tem gente que é chata, não tem? E Jesus disse que às vezes é o caminho. Tem que ser chato com Deus. Você já parou para pensar nisso? Incomodar a Deus com um pedido. Ele disse assim: qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará um pau? Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? O que é que tem por trás dessa conclusão? A história do chato, a história do amigo importuno. Então é assim, você pede: Senhor, eu preciso, Senhor, vai lá.
O que é que o Senhor está querendo com isso? Mostrar que Ele é surdo e que a nossa oração não vale nada? Não. Eu vou explicar. O Senhor mede o nosso interesse, muitas vezes, pela dificuldade. Ele põe a dificuldade, Ele quer ver o nível de interesse que nós temos em tirar dele alguma coisa. Sabe aquela oração de fim de culto? Uma vez eu ilustrava isso com pastores, não levem isso no campo pessoal e nem fiquem repassando, mas eu lidava com um grupo de pastores que dormiam enquanto eu falava. Claro que não foi uma situação muito antiga, era o dia inteiro, era calor, eu também podia entender que alguns estavam com sono depois do almoço, mas eu notava que alguns deles não estavam nem aí com o estudo bíblico. Sabe aquele pastor do bigodinho fino e passinha 007? Era naquele tempo, e era aquele perfil. Aí eu comecei a me lembrar de uma situação que eu vivi numa igreja uma vez, e eu levantei naquela hora a situação. Eu fui pregar numa igreja, eu vi o pastor saindo todo durinho com a pastinha 007 dele na mão, desfilando pela igreja, bigodinho fino, né? Nariz empinado, terminou o culto. Eu vi quando minha irmã falou: pastor, por favor, pastor, o senhor pode orar por mim? Vou orar, irmã. Eu não queria oração no pastor desse nunca na minha vida, né? Vai orar. Quando, onde e como? Pode saber que ele não orou, ele nem ouviu a irmã, não sabia qual era o problema. Eu falei: meu Deus, eu fiquei meio escandalizado. Que feio, né? Um líder sai do culto, pastinha todo durinho assim, não deu a mínima para a irmã. Eu falei: céu, que vocês estão me... Eu estou vendo aqui em alguns dos colegas hoje o mesmo quadro daquele pastor do bigodinho fino com a pastinha na mão, que não deu a mínima para o pedido da irmã. Sabem por que Jesus curava? Interessante, você vai ler muitas vezes isso, porque Jesus era movido de íntima compaixão pelos que sofriam. Sabe que é orar com intensidade? É quando você põe o seu coração naquilo. E não entre em devaneios, porque tem gente que quando vai orar, ora pelo mundo, ora pelo Brasil, ora pela obra missionária, ora pelos doentes, ora pela vizinha, ora pela vida financeira. Você pode orar por tudo isso e deve, mas seja organizado na sua oração, tenha foco. Primeira coisa, para quem eles oravam? Vejam o texto. O texto diz: oravam intensamente por ele a Deus. Para quem você dirige as suas orações? Para Deus. Que Deus? Que Deus? Ou qual Deus? Será que é o Deus da Bíblia? Porque hoje, irmãos, há um santo para cada dia, um Deus para cada gosto. E até no meio evangélico. Não, eu oro por Deus que é dono de banco, que vai resolver todos os meus problemas financeiros, eu vou prosperar. Agora o evangelho virou isso para muita gente. Um Deus conivente com os seus pecados, um Deus que não reprova erros, um Deus que aceita tudo de errado que há no mundo, um Deus que concorda com coisas que a Bíblia diz que ele discorda. Mas na cabeça dessas pessoas, esse Deus criado é um Deus marionetado por eles. Eu evangelizava uma pessoa da televisão, gente do mundo artístico, na minha sala. E quando eu confrontava essa pessoa, ela dizia assim: o Deus que eu creio não castiga ninguém. O Deus que eu creio não pune ninguém. Eu falei: o Deus que você crê vai te levar para o lugar onde Ele está. Que bom. Você sabe onde Ele está? Não, no inferno. Porque o Deus da Bíblia, o Deus que eu creio, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que deu as leis, é o Deus que deu a Bíblia, é o Deus que deu os patriarcas, é o Deus que deu os profetas, é o Deus que deu os apóstolos, é o Deus que enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. O Deus que eles oravam e o Deus que nós servimos é o Deus da igreja.
é o Deus que ouve e responde orações. O Deus que eu creio é um Deus santo. O Deus que nós cremos é um Deus justo, é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, é um Deus soberano, que ama o pecador, mas odeia o pecado, que perdoa o pecador, mas que não quer nada com o pecado, porque esse Deus é um Deus santo, não é o mesmo Deus que as pessoas acreditam. Não é o Deus que manda matar, como uma certa religião. Aquele não é o nosso Deus. O Deus para quem eles oravam é o Deus da nossa fé, é o Deus santo, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus da igreja. A nossa oração tem destino certo. Esse é o Deus para quem eles dirigiam a sua oração, o Deus verdadeiro, o Deus para quem Jesus dirigiu a sua oração também com intensidade, lá no Getsêmani, quando estava para ser julgado, preso e condenado à morte. A sua oração era tão intensa que fluía da sua pele um suor com gotas de sangue. Já li algumas coisas, o livro de John Maxwell, que fala, ele analisa cientificamente a intensidade emocional com que Jesus orava. Era tanta que os vasos sanguíneos da sua pele estouravam e se misturavam com o suor. Orar com intensidade não é a oração do bigodinho de mala 007 no final de culto que não está nem aí, mas a oração parecida com a de Jesus e que o levava a curar as pessoas, quando ele era movido de íntima compaixão pelos que sofriam. Eu estava pregando anos atrás, numa cidade de Minas, no sul de Minas, Uberaba. No final do culto, eu já tinha acabado de pregar, era num congresso, havia muita gente. E eu me sentei, quando de repente eu fui acometido pela primeira vez na minha vida, depois eu teria muitas daí para frente. Eu tive a primeira vez na minha vida uma cólica renal. Quando eu pus a mão e gemi, um pastor que estava comigo, meu amigo, me retirou e me levou para o carro. Me levou para o hospital. Era uma dor. Ainda mais que era a primeira da minha vida, eu não sabia que aquele troço doía tanto. Eu sentia como se tivesse enfiado uma faca no meu rim. Era uma dor insuportável. E o meu amigo, pastor Dionísio Inácio Rocha, hoje tem mais de 80 anos, ele vive em Campinas, é um grande mestre na palavra. Ele orava por mim. Eu recebi injeções, eu recebi morfina, um monte de coisa, e a dor, e sabe de uma coisa? A dor passa até com esses medicamentos, mas não passa assim, ela vai diminuindo e ainda por um bom tempo você continua sentindo a sensação da dor. Mas ele via o meu sofrimento, ele segurou nos meus braços e fez uma oração, e foi respondida na hora. Ele diz: Senhor Jesus, arranca a dor dele e passa para mim. Quando ele falou isso, eu comecei a rir. Estava chorando. Não, eu ri por duas coisas. Primeiro, que eu achei uma oração estranha. Segundo, quando ele acabou de falar, ele não tinha dor. Mas Deus não passou para ele. Que bonito. Então ele e eu guardamos esse testemunho. Uma oração intensa.
Você já fez alguma oração intensa por alguém? Não é aquela oração que você vai fazer assim, Deus. Não precisa ter expressão de que está com problema de prisão de ventre, também não. Mas uma oração em que você realmente expresse com sinceridade a Deus um pedido com vontade de ser atendido. Uma oração em que você não espere pela do outro, sabe? Daquele irmão ou daquela irmã que você julga ter mais fé ou mais unção. A gente que é pentecostal gosta de ter unção, né? Que você, não. A sua oração. A sua mesmo, mas você. A sua, você. Quem você está pensando que você é? Ó? Você acha que você é qualquer um? Você é um salvo, um filho de Deus. Você está achando que você não tem acesso? Ah, mas eu sou um crente ruim. Pois então, o Senhor ouve crente ruim igual a você e a mim. Mas ore com sinceridade e verdade. Mas ore a Deus, o Deus verdadeiro. Não Deus comprometido com essas esparrelas que tem por aí. Um Deus sério. Um Deus santo. Esse é o Deus da nossa fé. Um Deus com quem nós temos que nos identificar na sua natureza. Segundo, é uma oração que move o coração de Deus. Quando Deus ouve uma oração assim, Ele age. Os irmãos estavam com medo de perder Pedro. Estavam vivendo o luto de Tiago. E isso havia se espalhado por toda a igreja. A notícia estava correndo. Não havia internet, não havia WhatsApp, mas havia o boca a boca. E a cidade de Jerusalém, afinal, não era tão grande para que a notícia não corresse logo. Até mesmo para aqueles irmãos que não estavam reunidos na casa da irmã Maria para orar. Estavam orando. Os irmãos não se perderam na oração. Um dia, quando a gente é seminarista, eu gravo tem muitas lembranças dos velhos tempos ainda de seminarista, falando do meu bacharel, da minha graduação, ainda antes de pós-graduação, mestrado, essas coisas, estou falando lá de trás. Aluno de primeiro ano, então, gosta de fazer pergunta, e algumas boçais. Eu mesmo fiz muitas. Eu dei trabalho para professor, né? Mais tarde, quando eu fui professor, eu me lembrei, às vezes ouvindo algum aluno fazer uma pergunta chata, e na mesma hora me lembrando, eu não posso recriminar, jogar um apagador na cabeça dele, porque eu fiz pior. Mas um dia eu me lembro também de um colega, foi um bate-boca na classe, por causa de oração. Eu não me lembro, acho que o Dr. Shed era o nosso professor na época, mas houve um bate-boca entre colegas, não com o professor, ele ficou só olhando. Porque Jesus diz, quando orares, não useis palavras de vã repetição. Então está legal. Se você vai numa vigília, você vai orar a noite inteira, irmãos, aí você vai ter que colocar muitos assuntos, né, para poder caber. Porque você falou de um, você tem que partir para o outro, que você já falou do primeiro. Aí você vai para o terceiro, quarto e haja repertório. Não é à toa que muitas vigílias você chega do lado do irmão que está lá, ele não está orando, ele está aleluia. Parece um boi mugindo, né? Aí se você está com sono, é um remédio, né? Não precisa tomar nada para dormir, você ora do lado dele, você começa a roncar, porque ele fica aleluia. Eu já passei por muitas torturas dessas. Mas aqui os irmãos oravam por um assunto. E oravam continuamente. E agora? O que a gente faz com as palavras de Jesus que gerou bate-boca na sala, lá do meu primeiro ano de seminário? Usar palavras de vãs repetições. Irmãos, assim como aquelas rezas repetitivas entre os católicos, entre os judeus também.
Eles ficam repetindo gestos. Ou como, por exemplo, a religião hinduísta, ela fica repetindo Hari, 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 Hari Krishna, não sei quantas mil vezes por dia. Tem que repetir o Hari, Hari, Hari Krishna, repetir. Palavras de vã repetição. Mas quando você tem um assunto, você está colocando aquilo diante de Deus, você vai repetir inevitavelmente: Senhor, o meu neto está lá no hospital em coma, e aí, eu já orei, e agora? Eu estou só chorando. Meu irmão, tem que orar. Mas como é que fica isso? Oh Deus, olha a nossa dor. E você vai falar 1, 10, 100, 1000, 10.000 vezes a mesma coisa, porque oração expressa a coisa do coração. Então tira essa bobeira de achar que é vãs repetições. Expresse o que você sente mesmo. Não é reza. Você não está repetindo 5 Ave Maria, 499 Padre Nosso. Você está falando com Deus, com liberdade, expressando aquilo que você sente, a sua dor. Isso é orar continuamente, com intensidade. Diga, mas diga mesmo com vontade. E não tem como não repetir frases, não tem como não repetir palavras. Não é reza não é algo decorado. É algo espontâneo, verdadeiro, que flui de dentro. É gemido do coração, que ele tem que ser posto para fora. É um clamor, é o chato pedindo pelo Espírito Santo diante de Deus: dá-me o batismo, dá-me o batismo, dá-me o batismo, vai lá, daqui a pouco está falando outra língua. Pronto, irmãos, nessa hora algo surpreendente acontece. Vejam o texto. O que aconteceu no versículo 7? E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aparece um anjo, ele tem uma visão. As algemas caem, o anjo manda ele botar o cinto. Cinge é botar o cinto. Veste a sandália, bota a sandália. Bota a capa nas costas. Vai saindo. Tinha 4 quaternos de soldados. Tinha cada quaterno, 4 soldados. Tinha 4 desses, eram 16 soldados, que era para garantir mesmo. Tinha um portão tinha que passar pelos portões. Estava algemado com tantos soldados e mais portões. O anjo vai facilitando o caminho, é madrugada, e o Pedrão vai passando. Que sonho gostoso que eu estou tendo. Oh, quem me dera se fosse verdade. E Pedrão achando que está sonhando. Irmãos, eu queria entender isso. Muitas vezes Deus age e você acha que é imaginação da tua cabeça. Deus age e você acha que foi remedinho. Eu queria entender isso. Nós temos vários médicos aqui na igreja. A gente dá glória para o laboratório e para Deus ao mesmo tempo. Às vezes uma pessoa tem uma doença incurável, toma um remédio, montamos, a gente ora e o Senhor faz um milagre. Aí a pessoa dá o testemunho: porque eu recebi oração, porque nós oramos, Jesus me curou. Aí depois ela chega para outra pessoa: você está falando sobre remédio? Eu estava com esse problema, eu tomei esse remédio, foi um santo remédio. Depende para quem ela conversa. Se ela falar para os irmãos, foi Deus. Se falar para o outro, foi o remédio. Caramba, para quem que você está dando a glória? Foi Deus ou foi o remédio? Às vezes foram os dois juntos. Mas é preciso saber separar as coisas para não roubarmos a glória de Deus. Tem coisa que Deus realmente faz, e Ele quer ser lembrado por aquilo que fez. Aliás, a gratidão sempre abre portas para novos milagres. A Bíblia diz: sede agradecidos. A gente precisa aprender a soltar rojão, viu? Quando recebe alguma bênção, sai contando, irmão. Ah, mas a bênção foi pequenininha, né? A hora que estava doendo no teu calo, não era pequenininha. Agora é pequenininha. Qual é a bênção grande? Ah, eu agora comprei uma casa, não tinha dinheiro, bênção grande. Aí eu consegui pagar um lugar atrasado, bênção pequena. Para com isso, pagar um lugar atrasado ou comprar uma casa, se for numa área, tanto faz, Deus ajuda do mesmo jeito. Se Deus ajuda, é glória. Reconheça, se Ele fez.
Eu aprendo a perceber coisas pequenas que Deus faz comigo. E eu aprendo a dar graças a Deus por todas elas. Eu aprendo. Um negócio pequenininho, pequenininho. Olha aqui. Eu tinha que viajar de volta, eu estava no avião lotado, não tinha uma vaga. Meu genro é funcionário da empresa aérea, tinha que depender de abrir uma vaga para ele vir no meu voo, senão eu tinha que voltar no dia seguinte. Eu já estava dentro do avião e estava lá no balcão ainda discutindo. Deus, faz ele entrar nesse avião. Aí tinha uma vaga lá na frente. Daqui a pouco ele passa um WhatsApp para mim. Entrei. Estou sentado, está lá na frente. Eu falei, não, Deus, o meu combinado é aquele sentado do meu lado. A gente tem umas exigências, né? Aí tem uma senhorinha comigo aqui. O filho dela estava sentado do outro lado. Mãe, tem um lugar aqui do meu lado, vem para cá. Avião lotado, o meu lado aqui vagou. Eu mando um WhatsApp para ele, vem para cá que vagou uma vaga do meu lado. Coisinha pequena, né? Ô rapaz, dá glória aí. Por quê? Dá glória? Porque eu pedi para você sentar do meu lado. Pronto. Bobagem. Coisinha pequena, né? Você não acha pequenininha? Mas Deus atende as coisinhas pequeninas. Eu sei dar graças a Deus por todas elas. Sei conhecer. Sabe o que é essa intimidade? Você vai tendo intimidade, você vai pedindo as coisas para Deus, Ele vai te atendendo. Você vai ficando um filho daquele tipo, viu? Ou agradecido, ou mal criado, porque recebe tanta bênção, sai da glória, né? Eu não quero ser filho mal criado, não, eu quero ser filho agradecido. Bem, mas vejam isso aqui. O Senhor faz um milagre enquanto os irmãos oram, é durante a oração. Não aconteceu dos irmãos terminarem a oração e ir para casa, e no dia seguinte, quando Pedro seria morto, ele não ser morto, que houve um indulto, o rei desistiu da ideia, não. O milagre ocorre no instante em que eles estão orando. É boa essa notícia? Mas veja a terceira coisa aqui, uma fé oscilante não é capaz de enxergar a resposta que vem de Deus. Quantas vezes nós nos distraímos e não enxergamos a resposta de Deus? Quantas vezes? Eu já contei e vou repetir a história do surdo de Mauá. Um evento que fazíamos, o SENEP, Seminário de Evangelização, com o pastor Gisel Gomes, na Assembleia de Deus de Mauá. Tinha um pátio muito grande atrás, lá onde tinha as barracas, vendiam as comidas, e tinha um grupo de americanos, e eu estava andando com um pastor americano, um grandalhão. Do meu lado todo mundo é grande, sendo americano de 2 metros, então, né, Davi Golias. E ele orando pelas pessoas, eu estava ali ajudando a interpretar. Aí chega o irmão, o que ele tem? Ele é surdo. Vamos orar. Ele orou por ele. Orou, in Jesus name open, em nome de Jesus abre. Ele, americano, segunda vez, Jesus name, em nome de Jesus abre. Não, em nome de Jesus abre, terceira vez, quarta vez, quinta vez, um monte de vezes. Eu falei, aí não vai rolar milagre, né? Eu estava incredão, né? E não via acontecer nada. E ele, em nome de Jesus abre, em nome de Jesus abre. De repente, os ouvidos do surdo se abriram, e ele deu um grito e saiu correndo, e gritava, feliz da vida, estava ouvindo, e gritava. Aí o americano perguntou a mim, o que aconteceu com ele? É que nem o Pedro, ele está recebendo um milagre, olha, mas tem, só nesse capítulo 12, tem 3 ocorrências iguais nesse sentido. Vocês querem ver? 3 assim, do tipo, Deus faz, você acha uma coisa e é outra. Eu queria entender esse mecanismo psicológico. O psicólogo, me ajuda aí, como é que é esse negócio? Ei, você vê uma coisa pela outra. O Pedrão achou que era uma visão,
E era real. Pedro vai à casa onde os irmãos estão reunidos. Ele bate na porta. Segunda vez que eu falo em bater na porta, mas é outra história agora. Agora é o Pedro que chega, não é o do amigo importuno, não. Tem uma menina chamada Rode que está zanzando pela casa e ouve. Quem é? Pedro. Ela fica tão entusiasmada que em vez de abrir a porta, ela corre para dizer: Pedro chegou, Pedro chegou, Pedro chegou. Você fala: menina, para de incomodar. Não é Pedro coisa nenhuma, é o anjo dele. Gente, queria entender. Você ora, é mais fácil crer que apareceu um anjo do que um milagre. Não dá para entender certas atitudes humanas. Será que a nossa mente não está preparada para aquilo que queremos? Será que a nossa mente não está devidamente preparada para aquilo que buscamos? Será que nós não estamos não vou falar nem espiritualmente, hein? Psicologicamente preparados para receber aquilo que mais intensamente desejamos? Eu acho que às vezes deixamos de receber alguma coisa de Deus porque nós não nos preparamos para receber a bênção. É que nem uma cidade onde havia muita seca. Os irmãos oram: Senhor, manda chuva. E vão orar para ir para o culto. A menininha pega o guarda-chuva. Minha filha, para que esse guarda-chuva se está seco? Ô pai, ô mãe, a gente não orou para Jesus mandar chuva? Então peraí, se você estiver no seco e pedir para o Senhor mandar chuva, pega o guarda-chuva. Estou errado? É assim? Não é a lógica? Você sai no hospital, vai visitar um paciente, você ora: Senhor, cura o teu servo, cura. Aí você sai de lá, pega o telefone, que assim: eu visitei meu fulano, não sei não, viu? Ô hipócrita, você for orar por quê? Você está desfazendo tudo que aquele que pediu? Os irmãos pedindo por Pedro. Chega o Pedro, os irmãos acham que é um anjo. É mais fácil esperar um anjo do que a pessoa. Esse negócio não entrou na minha cabeça até hoje. Eu vou ter que perguntar essas coisas quando chegar no céu. Encontrar aqueles irmãos: vem aqui, vamos fazer uma rodinha. Quem estava na casa da irmã Maria, naquele Rod, vem aqui. O que deu na cabeça dos irmãos para acharem que era um anjo? O anjo de Pedro. Mas, né? Não entrou aqui. Vocês querem ver uma outra coisa engraçada? Aqui está no texto. Herodes, mesmo texto, esse mesmo Herodes que queria matar Pedro, já tinha matado Tiago, estava comemorando o aniversário dele. E o pessoal começou a aplaudir. Ele fez um discurso tão veemente, tão bonito. Começaram a dizer: parece voz de Deus e não de homens. De repente o camarada acha que é Deus. Morreu comido de bicho. Então vamos lá. O Pedro achava que era visão, era real. Os irmãos achavam que era anjo, era Pedro. Herodes achava que era Deus, era comida de bicho. No mesmo texto, 3 casos assim, para mostrar como a mente nem sempre está preparada para focar nas coisas que são reais. Quando nós oramos ao Deus da nossa fé, nós oramos a um Deus real. E o que Ele dá como resposta às nossas orações é algo real e verdadeiro e não ilusório. A nossa fé não é uma máscara. A nossa fé não é subproduto de elucubrações da mente humana. Nós servimos um Deus vivo. Curiosamente, para encerrar, vejam o que é coração de pastor. Pedro recebeu a oração da igreja, por causa da oração recebeu também o milagre. Mas vejam como funciona o coração de pastor. Olhem o que Pedro faz. Pedro pede para os irmãos no
versículo 17. Quando entrou, viram que ficaram espantados. Primeiro acharam que era um anjo, agora estão espantados. Vejam o versículo 16 e 17, os dois versículos 16 e 17. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Por que se espantar? Se era o que vocês esperavam pela oração, não podia haver espanto, admiração. Era o óbvio. Você ora por emprego, o telefone toca, uma oportunidade de emprego para você, você vira para sua mulher e diz assim: não acredito. Que é que você não acredita? Estão me chamando para ser diretor de uma empresa. A gente não estava orando para você ter um emprego? Não acredito. Você fala: tá bom, é uma expressão de desabafo para dizer, né? Inimaginável. Mas no fundo, tem gente que põe em dúvida até aquilo que é óbvio, patente aos seus olhos. Mas olha o coração de pastor. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, tumulto, todo mundo falando. Ainda mais crente pentecostal, né? Eles deviam ser, que uma barulhada ali, né? Estavam vivendo dentro dos dias do Pentecostes, naquela altura do campeonato. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, deu testemunho. Olha, eu vou contar, eu achava que era um sonho e não era real. Mas por favor, quero que vocês saiam agora. Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. O Tiago não morreu? Esse é outro. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Vão contar para eles o que aconteceu. Mas Pedro, não. Enquanto vocês oravam aqui, eu sei que eles estão preocupados lá. Os irmãos já têm a boa notícia, mas eu quero que o coração deles também se alivie com a resposta. Coração de pastor, tem uma bênção para contar. Vocês são testemunhas da minha bênção, mas tem alguém que ainda está orando. Fala para parar que eu já estou aqui. Vocês estão vendo quando a oração intensa alcança o coração de Deus, o que ela faz? Ela é abrangente. E isso foi o que Deus pôs no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje. Por que razão? Porque eu acho que de vez em quando a gente está orando um pouquinho menos do que devia. E eu quero pedir à igreja que ore um pouquinho mais. Segundo, porque às vezes a gente perde a mão e começa a perder o jeito certo de orar. E nós estamos vivendo um momento de crescimento, mas ao mesmo tempo, eu estava em viagem, mas estava ligando para 3 pessoas hospitalizadas. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, fui visitá-las no hospital. Só a irmã Maria continua internada e vamos orar por ela, mas eu estou orando por ela. A doutora Silvia já teve alta, e o menininho lá, filho, como chama? O Theo também já está em casa. Mais de 20 dias com a febre, ninguém sabia o que era. Gente, essas coisas acabam comigo. Eu não sei conviver pacificamente com dor. Eu me compadeço, eu oro mesmo. E eu quero pedir à igreja que nós melhoremos o nosso nível de oração. É o meu apelo pastoral. Vamos fazer um acerto entre nós aqui, vamos orar mais. E vamos tornar a nossa oração mais intensa. Põe foco na tua oração. Você vai orar por uma coisa, ou por 2, ou por 5, ou por 10. Você coloque uma ordem na sua oração, mas apresente caso a caso, com intensidade diante de Deus. O meu Deus, segundo as suas misericórdias, em Cristo Jesus, suprirá
todas as vossas necessidades. É o que diz Paulo. Vamos colocá-las diante de Deus. Senhor, eu tenho em casa uma pessoa desempregada, eu tenho uma pessoa enferma, eu tenho um filho no pecado, nas drogas. Cada um tem a sua história. Eu quero alcançar aquela pessoa para ti, mas o coração está duro. Vamos intensificar as nossas orações, vamos orar com intensidade, e quando a resposta vier, não vamos fazer cara de espanto, vamos fazer cara de felicidade e de gratidão. Deus abençoe.